Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do pessoal da Saúde Mais Ação. Hoje eu tenho o grande prazer aqui de estar presente com meu grande amigo Wagner Loduca. Wagner, prazer, cara, muito obrigado, não te imaginar estar aqui com a gente nessa noite. E aí, queria que você se apresentasse pessoal aí, cara. Fala um pouquinho do teu background, fala de ti aí. A gente vai começar esse papo aqui. Só lembrando que esse papo hoje é falando sobre gestão e empreendedorismo na medicina. Ô Alexandre, obrigado aí pelo convite, super honrado de ser lembrado por você, que é um cara que eu admiro e sempre aprendo. E não é isso, e não é papo, é a pura realidade, viu? Tenho o maior prazer e orgulho de ser seu amigo. Legal. Bom, o Wagner é o pai da Heloísa e da Fernanda, dos adolescentes que estão buscando seus rumos na vida. A Heloísa vai fazer cinema, primeiro ano da faculdade, a Fernanda vai fazer não sei o que, está no colégio ainda, não definiu. Sou esposo da Sônia, que é reumatologista, é uma companheira incrível dessa jornada na vida. Sou professor da Faculdade de Medicina do ABC, com muito orgulho, e tenho a ambição de tentar demonstrar e bater papo com os alunos que apesar de nós termos uma especialidade técnica, que nós trabalhamos, que é a oftalmologia, a gente nunca pode perder o olhar do outro, né? Do olhar do outro ser humano que está ali. Legal. E Loduca, cara, tu tens, a gente, nessas conversas de congresso, a gente acabou descobrindo que a gente tem algumas coisas iguais, né? A gente criou aqui uma disciplina que fala de empreendedorismo e tu também fizeste isso aí na Fundação ABC, né? Conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu essa ideia de falar para os alunos coisas que a faculdade não nos ensina, né? Como é que surgiu essa ideia? Essa inquietude que nós compartilhamos, né, de perceber que a gente não tem acesso a metodologias de administração, de gestão, a gente sempre comenta com os colegas e tem essa percepção que falta, né, se falar um pouco a respeito disso, né, que o médico bem-sucedido não está só na sua formação técnica do médico, né? Ele precisa ter outras habilidades desenvolvidas, né? E como fazer isso, né? Então, essa inquietude a gente sempre teve. Eu tive a oportunidade lá na Faculdade de Medicina do ABC, onde trabalho há muitos anos, que é vinculado à Fundação, a ter acesso a um curso da Fundação Dom Cabral, de Gestão em Saúde. Eu fiz essa especialização, e o nosso conselho, né, que
de oftalmologia também ofereceu um curso de lideranças, que a gente teve contato com esses mecanismos de gestão, metodologias de planejamento. Com tudo isso na mão, além de um contato bem bacana que eu tive com uma pessoa muito especial que chama Eduardo Chana, numa metodologia de planejamento, nesse caldo desses ingredientes, me surgiu a ideia de propor, lá na graduação da faculdade, um curso, inicialmente, uma disciplina eletiva para os alunos da graduação. E como foi a recepção do pessoal da faculdade? Eles disseram, não, legal, então, putz, é complexo. Como é que os diretores da faculdade receberam isso aí? Inicialmente, a conversa foi com o coordenador da graduação de medicina, né? O colega Davi Feder. Eu levei a minha ideia, ele falou, bora fazer uma ementa, né? O que é? Me explica melhor isso num papel, né? E nessa hora tinha uma demanda aí do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, que a temática gestão passasse a ser discutida na faculdade. Uhum. Aí, a hora que eu apresentei lá, para minha surpresa, foi aceito. Surpresa não que duvidasse da qualidade do trabalho, mas talvez eu esperasse um pouco uma burocracia maior. Uma resistência, né? Uma resistência, e não foi o que eu encontrei. Tanto por parte da coordenação da faculdade, pelo coordenador do curso médico, e mesmo pela parte dos alunos, né? O curso acabou entrando na grade no 3º ano. E como é que era? Na primeiro e segundo ano básico, 3º e 4º ano mais disciplinas clínicas, e nós temos 2 anos de internato. Sim. Apesar da gente entrar num momento que os alunos estavam ávidos a ter contato mais com o paciente, as disciplinas clínicas, a gente teve uma aceitação bem bacana por parte deles, né? O estudante ainda é imaturo, né, nessa jornada do curso médico, né? Mas uma grande recepção, foi muito gratificante aí, E como, é isso que eu queria entrar um pouco mais nessa seara aí, Loduca. Como é que foi assim? Como é que os alunos viram essa primeira coisa de você falar de gestão, de empreendedorismo? Porque, cara, assim, a percepção que eu tenho, né? Tive até uma frase de um aluno aqui que ficou marcada para mim. Disse, pô, professor, eu pensei que ia passar 6 anos aqui na faculdade, ninguém nunca ia me falar como abrir uma empresa, como se ganha dinheiro, como se organiza, né? Então, muito obrigado por isso. Então, eu queria levantar essa lebre para você, né? Como é que foi essa coisa? O que os alunos... Como foi o feedback deles? As conversas de corredores? Como é que foi isso contigo aí? Quando a gente traz essa proposta nova, uma proposta diferente como essa, acho que a gente não pode ter a pretensão de querer agradar a todos, né? Sim. Porque esse despertar, essa percepção do valor desse tipo de conversa, esse tipo de conhecimento, talvez naquele momento do curso de graduação a pessoa não tenha. A gente entender que ele vai ter que prestar serviço para alguém, ele vai ter que trabalhar para alguém. Eu vou prestar serviço como uma pessoa jurídica, eu vou prestar como contratado, como que eu vou me remunerar? Isso é a própria vida dele ali, num piscar de olhos, né? Então, acho que o grupo é muito heterogêneo. Não vou dizer que agradei a todos. Sim. Ali, como uma classe geral, tem pessoas que acabaram fazendo aquela coisa... pro forma, né? Mas os que realmente se interessaram e que foram atrás de se desenvolver, eu vi um brilho nos olhos diferentes, assim. E esse brilho meu também, né? De sentir que eu posso estar estimulando grandes empreendedores. E vou te dizer mais, não grandes empreendedores, grandes gestores de suas próprias vidas, que acho que a grande mensagem que a gente tenta passar ali você não vai administrar uma grande firma, um hospital, uma empresa, você tem que administrar a sua vida, né? Sim, é verdade. Então você tem que trabalhar, você tem que receber, entender que você tem que pagar seus impostos, a sociedade precisa desses impostos, não é porque tem um monte de coisa virada de cabeça para baixo que a gente está tudo errado. O que está errado são as pessoas que gerem, talvez, né? Mas até se levantar esse debate das pessoas levantarem suas ideias, né, suas hipóteses. Agora, Loduca, assim, é legal tu falar isso, né? Porque realmente
isso é uma coisa que a gente comenta, né? Pelo menos eu comento na aula, né? Então, cara, empreender não é para todo mundo, e não tem certo e não tem errado. Tem pessoas que gostam de empreender e vão viver com pessoas que gostam de empreender. Tem pessoas que querem ser funcionários públicos e vão, enfim, seguir a carreira de concurso público, e não tem nada de errado com isso, né? Então, assim, a gente está literalmente tentando mostrar, né, que existe uma outra parte, existe um outro lado da carreira médica enfim, que a pessoa pode optar também. E uma das coisas que eu percebi, não sei se tu chegaste a perceber isso também, né, é que existem algumas pessoas que estão fazendo medicina, né, para entender o que tem de errado na medicina, né, e realmente tentar virar essa chavinha e consertar, né, o que está errado, né. Eu lembro de um congresso brasileiro que eu estava, e aí um aluno me parou no corredor, ele assistiu uma das aulas que eu dou, acho que, não sei se foi na aula, acho que num simpósio da SBAL, né, Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, ele veio falar comigo, pô, professor Ego, obrigado pela sua aula, eu sempre fiz a medicina, mas eu nunca me imaginei como médico, eu sempre pensei que eu ia poder criar alguma coisa que pudesse ser da medicina, mas não necessariamente ser um médico, né. E eu fiquei pensando, olhando para aquele garoto, né, disse, cara, realmente, eu acho que a gente está, algumas palavras que a gente solta e estão incentivando algumas pessoas, né. E aí, Luduca, eu queria te perguntar um pouquinho mais como é que é essa disciplina, como é que é a abordagem, quanto tempo ela tem de duração, enfim, como é o plano dessa disciplina, quanto tempo tu fazes, quais são os módulos que tem, como é que tu administra ela aí no ABC? É o seguinte, nós temos, são 8 aulas são 8 manhãs, são 8 períodos completos, né? Tá. Eu deixo super aberto, flexível, vamos colocar assim, para atividades práticas e teóricas. Uma parte fundamental para a gente é essa parte do planejamento, né? Então, volto a dizer que nós usamos uma metodologia que chamava TVEP, desenvolvida por brasileiro Eduardo Chana, que eu tive a oportunidade de conhecer num dos atividades lá no Conselho Brasileiro de Oftalmo, no curso de lideranças. E o que é? São metodologias de planejamento. Uhum. Então, nós temos 2 aulas que são dadas, eu participo dessa aula, o colega Augusto Lira, o Tuba, um grande amigo nosso, também participa, né, nessas aulas, que é uma metodologia bem simples, porém muito robusta, né? Existe parece contraditórias, mas assim, é simples no pensar, no organizar de ideias, mas é muito, muito potente no realizar as coisas quando é bem aplicada, né? Essa é a nossa linha condutora, porque o que nós fazemos? Temos 2 aulas iniciais que a gente desenvolve essa metodologia com aulas práticas, e eu divido o grupo em turmas para que a entrega no final do curso sejam os seus projetos, desenvolvidos com essa metodologia. Num primeiro momento eu pedi que qualquer coisa para ser planejada, porque planejar é qualquer coisa, né? Sim. Planejar é um negócio, é um hospital, a sua vida, uma viagem, seu curso que você vai fazer, qualquer coisa. O pessoal começou a ir para o lado mais fácil, organizar festa, organizar churrasco, aí eu dei uma mudada e a minha encomenda passou a ser, vamos organizar alguma coisa que traga benefício e faça sentido para a sua comunidade acadêmica. Você está aqui, tem alguma coisa que você não gosta aqui na faculdade? Ah, eu não gosto dessa cadeira, eu não gosto daquilo. Então, para de reclamar e faz um projeto do que você quer mudar. O autor da mudança vai ser você, não é o outro. Então, até indo um pouco no sentido do jeito que eu vejo a vida, vamos parar de reclamar e vamos tentar arrumar alguma coisa, né? Então foi isso. Se tem alguma coisa, tá o fio caindo, a cadeira está sem parafuso, o que eu posso fazer para arrumar os problemas? Pode ser qualquer coisa. Aí surgiram ótimos projetos de coisas simples, até coisas mais robustas, de aplicativos, de jardim, grupos de carona coletiva, de troca de livro, troca de experiência, muitas ideias boas. 2 ideias bem legais que acabaram sendo projetos que saíram do papel foram uma empresa júnior que a gente criou lá na faculdade. O pessoal foi pegar consultoria no INSPER, o pessoal da administração, para entender.
E a gente criou podcasts também para essa empresa júnior. Foram iniciativas bem legais que ficaram em pé. Então, foi bem gratificante. Além disso, a gente trabalhou também, tem colegas que davam a parte de administração hospitalar, tem ideia de como que é a gestão de um hospital bem grande da nossa região, alguns hospitais, lá, o Hospital Mário Covas, por exemplo, como é a gestão da compra de soro. Sim. Então, às vezes, é difícil o cara entender, compra soro para o mês inteiro. Vai por aonde? Vai mobilizar o capital. Então, são conceitos que, às vezes, a pessoa nem passa pela cabeça dela, né? Conceitos de farmacovigilância, vários despertares, eu vou dizer, a gente não ensinou nada, mas a gente trouxe vários tópicos para despertar a curiosidade. A gente lançava ali os tópicos, apresentava, mas o ávido ia pegar aquilo e ia transformar aquilo em ouro. Talvez acho que esse seja a grande ideia, né? E foi muito bacana os projetos que a gente criou lá. Eles criaram, a gente teve a oportunidade de acompanhar. E é interessante esses projetos, né, que às vezes coisas realmente simples, né, que estão no dia a dia ali, você consegue pegar uma ideia e transformar, né, e tem coisas maravilhosas que saíram de lá, né. Uma delas é o podcast de vocês, né, que é sensacional, que eu já acompanho, a empresa Júnior que vocês fizeram, realmente e saíram pessoas muito bacanas de lá, né, dessa disciplina, que viraram líderes, né, agora, apesar de acadêmicos, alguns já se formando, né, viraram líderes aí nessa parte de empreendedorismo enfim, nas ligas acadêmicas, né? Acho que, na verdade, as pessoas têm o gene, né? Tem o gene da liderança, do empreendedorismo. Falta alguém arriscar o fósforo e tacar fogo, porque a gente precisa estimular, né? A gente que se propõe a ser educador, professor, mentor, qualquer coisa nesse pacote aí, a nossa função é despertar, né? Acho que numa palavra, despertar. Que já está lá. A pessoa já tá pronta, mas ela precisa alguém e fala, vai que eu estou aqui com você, eu te apoio. Acho que isso é fundamental. E você falou das ideias, a maioria das ótimas e maravilhosas ideias são muito simples, né? Por que eu pensei nisso? É coisa muito simples. São as matadoras, ideias matadoras. E uma das coisas aqui a disciplina funciona de uma forma bem parecida. A gente tem um pilar que é muito focado em finanças, que o Francinaldo, que é meu sócio, fala a parte de finanças, ensina como se planejar financeiramente, como gerir um consultório. E eu falo muito da parte de gestão, como criar uma empresa, uma startup. Eu vou muito para a parte de tecnologia, que é o que eu gosto, né? Enfim, e aí uma das frases que eu gosto muito de utilizar, né, que a gente faz também essa coisa de eles apresentarem algumas ideias, de terem um brainstorm de algumas ideias, é interessante ver que as boas ideias, elas se repetem, sabe? Assim, de semestre a semestre vira aquela dor, ela existe mesmo na faculdade, sabe? Então, por exemplo, tu falaste da carona, então uma coisa que existe também aqui, essa dor, né, de locomoção e tal, e eu vejo que vira e mexe aquela ideia se repete, né? Então tu vê que realmente é um problema, né? Que tá esperando alguém chegar com uma solução e encaixar aquilo ali e resolver aquele problema. Então existe essa oportunidade, né? Então as boas ideias, elas se repetem, né? Então isso é interessante também. Agora, Luduca, me fala um pouquinho dessa coisa do TVEP, né? Eu sei que tu te aprofundaste um pouco mais nessa metodologia. Tu conseguiria sintetizar um pouquinho para a gente aqui como é que é o TVEP? É uma sigla, na verdade, né? Uma sigla. Esse é o seguinte, no CBO, nós temos um curso de liderança, eu tive a oportunidade de participar, você também, né? E nos primeiros grupos, a gente tinha ali planejar qual que era a ideia central, que os próprios médicos que estavam naquele grupo passassem a desenvolver projetos, em vez de contratar uma consultoria caríssima, porque quem vai sentir a dor, usando uma palavra sua, é quem está vivendo a dor, é quem sente a dor, né? Sim. Não adianta eu terceirizar a dor para um projetista, ele não vai saber qual o verdadeiro problema. Então a ideia é que nós mesmos trouxéssemos soluções para o problema que a gente enxerga. Sim.
Então, foi oferecida a oportunidade de a gente conhecer o Eduardo Chana, que era uma pessoa que veio do mercado de marketing, trabalhou no Banco do Brasil e outras coisas, e ele, na sua vivência, desenvolveu uma metodologia que hoje já se expandiu para grande parte do mundo, aí já teve na China, Portugal e vários locais, né? TVEP é Tempo, Espaço, Evento e Pessoa, né? A sigla significa isso. E é uma planilha que tem um curso. Nós tivemos um curso no CBO e eu tive a oportunidade de fazer uma imersão, que é lá próximo a Belo Horizonte, no Rio Acima, o lugar, nas cachoeiras, que tem toda uma coisa, vou colocar como mística também. Para mim foi muito especial ter feito essa formação, esse curso, porque eu acabei sendo autor de uma sugestão, que o curso é uma semana. Eu falei, poxa, uma semana? Não dá para fazer um TVEP, levar criança, levar esposa. Então eu levei toda a minha família, né? Aí minhas filhas, como eu falei inicialmente, a Heloísa e a Fernanda, nessa época, estão com 18, 17, ou 11, 12 anos. E foi muito legal que teve o TVEP dos adultos, tinha o TVEP das crianças. Que é o que o Chana, o autor do método, fala, qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa ser alfabetizado, não precisa ser nada. Tanto é que para cada tópico que você preenche tem figuras, que tem significados e a pessoa pode entender por aí. E eu vou falar, em vez de falar da minha experiência, eu vou falar da experiência das crianças. Qual foi o TVEP das crianças? Foi montar uma... Como chama de fruta? Pô, agora me fugiu, não é horta, caramba. Um pomar. Eles fizeram 2 TVEPs durante a semana. Um foi ter uma cachoeira próxima, eles foram lá fazer um TVEP de despoluir a cachoeira. Então, eles fazem o projeto e foram lá e executaram, retiraram o lixo e tal. E fizeram um TVEP de montar um pomar. Então, eles desenharam a distância das plantas, que planta vai ter, como é que vai ser, qual que é o objetivo. Putz, foi muito bacana ver as crianças com essa iniciativa, né? Sim. E os adultos também, né? A gente teve essa oportunidade e não é só o curso, é o momento, né? Porque é um lugar rústico, você não tem celular, você não tem nada. Então, é um momento de introversão assim, intensa, você conversando com você mesmo, se reconectando, vamos usar essa palavra da moda aí, mas é bem isso mesmo, né? Se reconectando, conversando com pessoas com histórias e com um grupo muito interessante que a gente estava, foi muito legal. E lá desse TVEP que saiu o projeto do meu curso do curso de gestão. Eu tinha que fazer um projeto de entrega, vou propor um curso de gestão para graduação. Saiu desse ambiente, né? Rio Acima, muita cachoeira, Minas Gerais, foi nesse ambiente. Legal. E como foi falar disso como foi a primeira reação da tua família? Pô, tu vou lá para o meio do mato, ficar sem celular, ficar sem televisão, como é que foi a reação principalmente das meninas? Não contei tanto detalhe. Você sabe que foi bem interessante até, vou contar uma particularidade. Né? Lá tudo rústico, né? Tudo muito rústico. Então chegamos lá, as casas foram feitas pelos próprios outros alunos. Então o TVEP, vamos fazer um TVEP para fazer uma casinha aqui, fazia, né? E fui eu, 2 meninas e minha esposa, né? Então, rústico, bicho, aranha, essas coisas tudo. Mosquito e tudo mais. A menorzinha não estava nem aí, ficava a minha menor. Não estava nem. As 2 maiores, a minha esposa e a do meio ficaram mais não desconfortáveis com a situação, mas elas gostaram no final. Sim. Mas no ambiente menos rústico talvez tenha sido melhor, mas a experiência seria outra também. E o que elas levaram, cara? Assim, tipo, as tuas filhas, elas continuam aplicando alguma coisa da metodologia depois na escola? Serviu para alguma coisa para elas? Serviu. Eu acho que assim, tem uma folha padrão que você pode usar, né? Sim. Então a gente brinca sempre aqui. Vamos fazer o TVEP, né? Fazer sinônimo de planejar, né? Sim. Sabe que a filha do Tuba, nossa amiga, de novo trazendo, a Gabi, fez a festa de 15 anos totalmente baseada no TVEP. Ela pegou a folhinha lá e começou a fazer as inerências, todo o discurso ali. Elas não usam a folha, mas o conceito que você tem que planejar, você tem que pensar, isso ficou.
essa semente ficou, que é muito importante. Legal. E tu falaste que as tuas filhas, elas não estão... Uma faz cinema e a outra Outra está no colégio ainda, tá vendo o que vai fazer ainda, não sabe. não sabe, mas não tá na vibe da medicina ainda. A Ou então... princípio não, a princípio não. E como é que é isso, cara, de conversar com elas sobre outras coisas que não medicina? Como é que é para elas isso? Assim, ver um pai médico, porque eu sei que tua esposa é médica também, né? Isso. Como é que elas enxergam nesse cenário, cara? Foi difícil? Foi natural? Porque, assim, a gente acaba... Assim, eu não tenho muita expectativa dos meus filhos serem médicos, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu vejo que muitos médicos têm essa expectativa, né? Porque, em geral, né, a gente acaba criando empresas, né? Então, a gente cria consultório, clínica, não sei o quê, e a gente cria a expectativa, eu acho que, no filho, que ele assuma aquilo lá, né? Que, tem uma clientela já, queria deixar para alguém, né? E eu vejo que alguns colegas, às vezes, se frustram com isso, né? Então, já estava conversando com um amigo meu, né? É dono de uma clínica grande aqui, né? E aí eu falei, e aí, cara, como é que tá tua filha? Vai fazer medicina? Não, vai fazer. Ela tem total liberdade para escolher o que ela quer. Ela pode escolher retina, catarata, refrativa. Tem total liberdade para escolher o que ela quer. Tipo, a menina tinha que fazer oftalmologia, né? E isso passou alguma vez na tua cabeça? Como é que foi isso? Olha, tanto eu como a minha esposa adoramos o que a gente faz. Eu adoro, porque quem não adora não fica, se dedica tanto. Ela dá muita aula, ela fica o domingo o dia inteiro sentada aqui do lado e faz a aula, tudo, mas ela faz porque ela gosta. Sim. Mas talvez para aquela pessoa que está olhando, pode passar a ideia de ser muito sacrificado, né? Sim. Que para fazer bem feito, você se mete, você é médico, você fica querendo ser um empreendedor inovador, então você põe o cara que toca o piano, se preocupa com o cheirinho do consultório, tudo isso aí você está pensando. Você não está pensando porque você está pensando em pensar. Você está pensando porque você não consegue olhar para o negócio e falar, isso aqui é assim, mas pode ser diferente. Sim. É só isso. Não é que deixa eu pensar como eu vou mudar. Não, a coisa vem naturalmente para você. É um treino, né? E às vezes pode passar que se você está o tempo inteiro trabalhando, você está o tempo inteiro atento, né? Mas acho que isso é um treino que você acaba desenvolvendo. Eu não consigo ir num consultório, numa padaria, num negócio que eu fico olhando e falo, nossa, a televisão está ali, mas ela devia estar ali. Sim. Pega o cara que está sentado aqui. Não é que você está, é uma maldição, né? De você ficar olhando a coisa desse jeito, não tem como. Agora, com elas, eu tenho certeza que você quer que seus filhos sejam felizes. Sim. Todos nós queremos, da melhor maneira possível. E aí a gente tem que ser generoso e deixar elas escolherem seus próprios caminhos e cometerem seus próprios erros, né? Para poder crescer com isso. Você é médico, mas você é empreendedor, você é ligado em outras coisas. Então, alguma dessas coisinhas aí que você faz vai ser o caminho delas. Eu acho que a gente tem que ser. Acho que generosidade é a palavra. Dizer que eu nunca pensei, será que alguém vai fazer medicina? Lógico que eu pensei, do jeito que você deve pensar. Tem dois, né? Tem um casal, mas elas são pequenas. Uma menina tem 10 e o moleque tem 7. Mas já passou na cabeça, será que alguém vai fazer medicina? Mas a gente não sabe, né? Isso é que em casa nunca ninguém falou que era puxado, que a gente não gostava, nunca faria medicina, nunca saiu da nossa boca, porque é o contrário do que a gente acredita. Sim. Eu tenho uma profissão maravilhosa que eu posso ajudar outra pessoa, né, cara? Isso para mim é muito, muito forte, né, cara? Isso é muito forte. Eu acho que essa é a nossa grande idade. No final de semana passado eu estava participando do Congresso de Humanidades lá do pessoal da Blau, né? E a gente estava falando justamente sobre, obviamente, o Congresso falando de humanização, né? E aí eu estava questionando um pouco essa questão da palavra humanização, né? Que a gente utiliza tanto, né? Hoje em dia, né? E aí eu estava levantando essa lebre, né? Putz, cara, mas será que a gente precisa falar que a gente é ser humano, cara? Não é tão esquisito, né? Assim, você tem que ser lembrado que você está tratando de outro ser humano, né? Aí eu comecei a trabalhar, cara, eu acho que a palavra que tem que ser é empatia, cara.
Porque, pô, bicho, eu tenho que ser lembrado. Quando eu vou num lugar que eu já vi atendimento humanizado, eu já fico, pô, será que as pessoas têm que ser lembradas disso, né? E eu acho que é muito isso. Eu acho que na medicina a gente perde um pouco isso, né? E eu vi uma matéria um tempo atrás de um cara, do italiano, falando que a medicina está se tornando fast food, né? Então, você vai hoje, o cara lá vai no pronto-socorro, no procedimento, nem te olha direito, né? Já passa lá o esquema número 1, que é para não sei o quê, o esquema número 2. E aí eu sempre comento que quando eu vou no médico, eu nunca me identifico como médico, né? Eu quero ser tratado como um ser humano, independente se eu sou médico ou não. E eu tive a experiência de ter passado num hospital aqui, num hospital, uns bons hospitais aqui, foi com uma tosse, uma dor no peito, na época não estava na época da Covid, mas o colega não me escutou, assim, entendeu? Sabe? Mandou fazer um raio-x, olhou o raio-x, não tem nada, vai embora, né? Então, acho que falta um pouco disso, né, da gente falar sobre essas coisas na faculdade, né? Eu acho que mas é triste a gente ter que falar sobre isso, né, cara? E é triste um lugar que se propõe a ensinar alguém e não ter esse olhar, né? A gente, nesse momento, está tendo um curso de CBO, como você sabe, está falando de metodologias ativas. E a gente, nesse último encontro, que faz 2, 3 dias, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Eu também não fico me identificando, se eu vou no médico, sou um ser humano que precisa ser atendido, né? E nesse momento, minha mãe está na UTI, ela não está muito bem, minha mãe vai fazer 90 anos. E na última quinta-feira, nós estamos gravando hoje numa segunda, há 4 dias, eu tive que ir com ela para um pronto-socorro. Não contactante, bem confusa. Aí a colega que atendeu não sabia o que era médico, não sabia nada, né? Cheguei ali, entrei com ela como uma pessoa normal. Né? O que aconteceu? Eu expliquei e tal. Falei, não, ela tem 90 anos, mas vai investir, não vai investir? É para fazer procedimento? Aí eu fico pensando aqui, falei, não me conhece, não sabe meu grau de conhecimento sobre isso, não sabia o estado anterior. Como que chega com uma pergunta desse tipo? Dessa, né? Tipo, pô, tá trazendo só para fazer o quê, né? Caramba. É isso. Era um hospital também, é um hospital de ótimo nível aqui em São Paulo, e você se depara com esse tipo de pergunta, né? Mas até que ponto nós estamos formando os nossos médicos assim, né? Quando a gente coloca no final do ano uma avaliação para vou formar residências, né? Olha as coisas que estão nesse pacote. Você coloca as faculdades, os meninos, os nossos residentes, para prestar provas de título de especialista. Que vão tirar notas. Com essa nota você vai ranquear. Aí você vai formar fazedores de prova, mas é isso. Eu quero ser a nota mais alta, eu quero ser conhecido como tirar uma nota mais alta. Pô, seria bom se fosse, né? Uhum. Agora, puta, isso é o principal? É isso que eu quero? É óbvio que eu quero médicos bem formados, médicos com conhecimento técnico, com acesso à tecnologia e tudo mais. Pô, mas se eu não tenho um médico que não tem condição de dialogar com a sua sociedade, se ele não respeita o colega dele de profissão, se ele não olha o outro que está ali com uma dor, a gente tem que enxergar a dor do outro. E foi falado também nessa semana, e eu falo sempre para os residentes isso, que eventualmente nem todo o procedimento sai como a gente gostaria que saísse. Existem complicações cirúrgicas e tal. E o residente menino, chora. Eu falo, escuta, chora. Você tem que beber seu luto. E você, o dia que você não se importar, para. Você tem que chorar toda vez. Às vezes você não vai chorar com lágrimas, você vai chorar por dentro. Você vai, como que eu posso ajudar? Como que eu vou fazer? Putz, isso aí, essa mensagem a gente tem que passar, né? Entendendo que o jovem de hoje é diferente do jovem lá de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Pô, mas ele não pode perder isso de se importar com o outro. A gente não ensina o médico isso, não estamos ensinando o quê? É verdade, né? Mesmo a gente que está falando aqui, que ensina finanças, administração. Sim. Mas é isso, nunca saiu
de central, de importante, de relevante, que é outra pessoa. Não posso esquecer isso nem um dia, cara. Exatamente. O Francinaldo, ele fala muito isso, assim, ele tem umas frases que eu acho muito bacanas. Ele fala que você poder ter a sua independência financeira, né, cuidar bem do seu dinheiro, permite que você consiga atender melhor, porque você não está olhando aquela pessoa como um cifrão, né? Você está olhando aquela pessoa como, cara, como é que eu posso me doar ao máximo para essa pessoa, né, e cuidar realmente dela, né? E aí um dia desse eu estava lendo uma frase de alguém, acho que um autor húngaro, que fala que ele é uma das primeiras pessoas que começou a escrever sobre relação médico-paciente. E ele fala que o primeiro remédio de um paciente é o médico. O médico é o primeiro remédio, né? Então, você está lá, você é o primeiro contato que a pessoa está tendo com aquele problema, né? Então, como é que você consegue remediar aquela situação, né? E acho que é bem isso que você falou mesmo, né? Da gente se conectar com a pessoa, sofrer junto, né? Com a pessoa, né? A pessoa perceber que você também está ruim por aquela resultado, enfim, qualquer coisa que pode ter acontecido, né? E que você não é imune a erros, mas você está lá junto. Eu sempre falo isso muito com meus pacientes, né? Eu passo retina, né? A gente só cuida de coisas ruins, né? Quando a paciente já está sem enxergar, vai lá com a gente. E, eventualmente, a gente tem situações que a gente não consegue reverter, né? E aí eu falo, olha, bicho, eu tô com você, estamos juntos, estamos nessa, vou sofrer junto com você e estou aqui para o que precisar, né? Acho que é muito isso. Alexandre, mas você vê, olha a dificuldade que as pessoas têm. Você está na graduação, está na residência ela também, na faculdade? Sim, sim. Então você vê a dificuldade, às vezes, que tem de alguém chegar para o paciente e falar, não tem jeito. As pessoas não querem dar más notícias, mas a má notícia faz parte da nossa vida. Sim. Do nosso trabalho. Tem coisas que a gente não tem o que fazer. E às vezes serviço de residência, você vai passar aqui, vai no setor da córnea, na córnea não vai para o glaucoma, vai para a retina. E ninguém fala para o paciente, né? Então, escuta, infelizmente, não vai ter o que fazer. A gente até isso a gente não é preparado para fazer, né? Verdade. A gente tem tanto para aprender, né? Tanta coisa para desenvolver, para tentar. É uma das coisas que eu critico a universidade, né? Eu acho assim, não a universidade, mas o modelo de ensino, né? Primeiro, assim, eu critico até o nome, né? Porque a universidade, você só vê um fragmento do universo. Pô, que universidade é essa, né? Que a gente está passando, né? E aí, uma das coisas que eu tive a oportunidade de visitar, quando fiquei lá um tempo lá no Vale do Silício, foi a Universidade de Stanford. E aí eles, achei muito legal isso. Quando você se inscreve para o curso lá, você pode passar até 2 anos fazendo qualquer disciplina, né? Qualquer coisa, né? Então você pode fazer psicologia, pode fazer, sei lá, química, caligrafia, qualquer outra coisa, para depois fazer as cadeiras que vão fazer a medicina, né? Então isso te dá a oportunidade de você passear ali na universidade, né? Ver essas várias partes do universo, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente tenta com essa disciplina que a gente está trazendo, né? Justamente fazer o que a medicina não nos ensina, né? Falar um pouquinho de gestão, falar um pouquinho de como fazer um projeto, como criar uma empresa, né? Como entender um pouco de marketing, como entender um pouquinho de planejamento financeiro, né? Acho que é um pouco disso, né? Um pouco disso. E você vê que é tão importante essa coisa heterogênea, porque o médico é tudo aquele pacote, mais para lá, mais para cá, mas tudo muito parecido, né? O pessoal da Humanas também tem um jeitão, mas tudo muito parecido. Tem que miscigenar mais esse povo, né? Até mais para entender. Eu, antes de entrar aqui com você, estava numa outra reunião, né? E a palavra não, porque por nosso tempo, o cirurgião ficava até não sei que hora operando, e fazia. Assim, olhar com a palavra crítica, né? Que absurdo, o cirurgião agora, hoje em dia, das 5 horas, ele quer tirar a luva e acabou o residente e tal. Sim, é diferente do nosso tempo. Pô, mas a gente tem que parar e pensar, a gente estava certo? Sim. A gente estava certo, essa loucura? Tem que chegar às 5 horas da manhã lá, evoluir todo mundo, não sei o quê, tem que operar até, vai ser 2 horas da manhã, vai dormir 1 hora. Gente, tudo bem que foi assim, mas precisa continuar sendo assim?
As coisas são diferentes, é outro momento. Então a gente fica olhando para frente, para os jovens, fala, não, porque o meu tempo é assim. Putz, era assim, mas tem tanta coisa que era ruim, né? Vamos andar, né? É verdade, né? Essas gerações, elas mudaram, né? Então, geração dos baby boomers, né? O pessoal nascido ali depois da década da Segunda Guerra, né? 60, 70. E era o pessoal que a única realização dele era o trabalho, né? Então, estava falando um dia desse com o Vasco, né? Você conhece lá o Vasco lá de Recife. Ele falou que o pai dele, cara, até hoje trabalha sábado, vai trabalhar no interior, operar para um amigo dele lá no interior. Não precisa disso, mas, tipo, se ele não fizer aquilo, no final de semana dele não funciona, né? Então, eles tinham a realização da pessoa era o trabalho, né? O trabalho era o que te deixava feliz, satisfeito, né? E hoje, realmente, essa geração mais nova, né? Então, eles veem outras coisas, né? Então, não é só o trabalho que te pode trazer felicidade, né? Felicidade é você ficar com a família, conversar com os amigos, enfim, aproveitar um pôr de sol na praia, alguma coisa assim, né? Então, eles conseguem enxergar outras coisas que não só o trabalho, né? Isso que é legal também, né? Legal também. Com certeza. Isso a gente tem que aprender. É um aprendizado que a gente tem que trazer. Senão, a coisa tem duas vias esse aprendizado. A gente tem coisas para aprender com eles também. A gente não pode ficar escravizado, né, com o trabalho. É verdade. E Luduca, aproveitando essa história de aprendizado, né, tu falaste que tiveste alguns contatos, né, durante o curso, lá a disciplina, que foram interessantes, né? Falaste de uma aluna que enfim, tinha uma formação de PNL, né, que é Programação Neurolinguística. Conta essa história que foi interessante que você estava falando ainda há pouco. Não, porque às vezes a gente está com pessoas lá, as pessoas têm habilidades, a gente tem amigos que têm habilidades que a gente acaba desconhecendo, né? Sim. Então era o espaço que a gente abria, no conversa. Alguém tem alguma aptidão, alguém tem nas propostas de projetos, alguém fez alguma coisa diferente e era nessa pegada, né? Então, numa dessas situações, uma das alunas do terceiro ano falou: antes de entrar na faculdade, eu fiz uma formação em PNL, Programação Neurolinguística, tal. Eu falei: você não quer trazer a Yasmin? Você não quer trazer para a gente as suas experiências? Você não quer apresentar? Os seus colegas sabem que você faz isso? Não sabem muito, tal, né? As pessoas têm habilidades ali que às vezes estão ocultas, né? Sim. E partindo da ideia de dar oportunidade de expandir isso, aí eu falei: você não quer fazer uma apresentação para os seus colegas, tal? E ela falou: não, vou fazer. Aí ela preparou uma aula, né, para falar da programação neurolinguística. Foi muito legal, apresentou os conceitos, tal. Depois vou passar a dica do livro que traz o conceito da programação neurolinguística. E o que aconteceu? O ABC, lá, a Faculdade de Medicina da ABC, nos últimos anos foi bem vitoriosa nos jogos esportivos ali, né? Na Intermédia de São Paulo, que é um motivo de muita disputa lá, né? Acho que é legal tu falar o que é Intermédio, que tem gente do Brasil inteiro que não sabe o que é Intermédio, né? Acho que é legal. A Intermédio são jogos universitários das faculdades de medicina, e dentre os jogos universitários é muito organizado e é muito disputado, o negócio é bem forte, são disputas muito fortes. E uma rixa grande entre as... Rixas grandes, Não é aquela festa, o negócio é pegado mesmo. Né? Tem muitos atletas olímpicos. Eu, quando era atleta da faculdade, peguei um que tinha ido para a Olimpíada. Por exemplo, o atleta do judô, eu lutava judô. Então, ficou fácil para mim. O cara voltou da Olimpíada, que a intermédia em setembro, a Olimpíada tinha sido de julho, não foi bom. Bom, e aí, o que aconteceu? Tinha uma aluna da faculdade que ela começou... Muitas pessoas começam a treinar durante a faculdade. E essa aluna, ela treinava bem, mas ela não estava tendo resultados tão expressivos na hora dos jogos. E a aluna, que fazia atendimento de PNL, era professora de PNL, tinha feito esse curso, pegou a segunda aluna, que era atleta, mas não estava tendo o desempenho tão bom quanto ela poderia. No treino, ela estava indo bem, mas não estava conseguindo desempenhar na hora da prova. Foi tão legal que ela deu a aula e, no final...
essa outra aluna estava lá para dar o depoimento, ela não era aluna daquela classe, ela veio, eu estava dando aula no terceiro ano, era aluna do sexto ano. Ela veio para dar o depoimento. Ela chamou ela para fazer o depoimento. O depoimento tinha filmado quando ela ganhou o ouro. E para vocês terem ideia, ela ficou muito. Ela arremessava peso, fazia essas coisas, ela foi bem forte. Ela ficou muito próxima, saiu até na matéria em jornal, que ficou próximo do índice olímpico, com essa formação de PNL. Foi super legal, foi super emocionante aqui. E tinha a história e tinha o real. Sim. A menina ali dando depoimento, a Renata dando depoimento dela, e a filmagem de quando ela ganhou as provas e bateu os recordes sequencialmente. Foi muito legal, uma experiência. Foi muito legal esse momento, né? De eu ter dado essa oportunidade, ter um exemplo e tudo encaixou. Foi muito legal. Legal. E tem mais alguma história de aluno que passou lá que tu lembra que foi interessante, não? Assim, de cabeça? Desse tipo assim? Teve o pessoal da empresa Júnior, ele foi correndo, se dedicaram muito para fazer a coisa acontecer. Tem que jogar o fósforo e ver, né? Onde é que ele vai pegar ali, né? E quantos anos já, Luduca? Foi 2016 começou. Há 6 anos aí, né? Legal. Luduca, estamos chegando aqui aos 45, papo bom passa rápido, né, cara? Com certeza. Cara, me fala um pouco mais do Wagner Luduca, como é que foi a tua formação, quanto tempo de formado, fizeste onde, para a galera que está querendo te conhecer um pouco mais aí. Fiz faculdade lá no ABC, na Faculdade de Medicina do ABC. Quando terminei minha faculdade, fiz um ano de exército. Foi uma ótima experiência. Recomendo. Ele vive em São Paulo mesmo ou não? Fiz aqui no Hospital Geral do Exército, próximo, bem perto de onde eu moro hoje aqui, atualmente, que é um hospital aqui no Ipiranga. Depois já fui para residência lá na Faculdade do ABC. Uma residência que tem uma cara, tem um jeito, que é a cara do professor José Ricardo, que nos deixou em 2018. É dessas pessoas muito old school, né, na condução. Ele era assim, né, ele é muito duro, muito assim, mas do jeito que ele era duro, ele era carinhoso e amigo. Então... O cara aqui tinha um coração enorme, né, veio para cá, para a Amazônia, né, fez vários trabalhos legais aqui na Amazônia, né. Pela mão dele, quando eu era R3, eu já fui para várias vezes para Belém, para a Amazônia. A gente fez um projeto bem bacana, que chamou Projeto Amazônia Visão 2000, que acho que foi um projeto pioneiro. Hoje em dia a gente vê navios subindo aí, operando, projetos muito bacanas. Mas na época foi como? A gente começou transportado pela aeronáutica, fazia as missões em solo, e depois o projeto ele passou a andar com navios da Marinha. A Marinha do Brasil tem navios hospitais, a gente andou muito por aí, fazia atendimento, fazia cirurgia, foi fantástico. E esse projeto foi até 2000, ano 2000, mais ou menos. Eu fui muitas e muitas vezes para aí. Hoje em dia você vê muitos projetos como esse. Sim. Muito orgulho para ele e para a gente que continua o legado que ele deixou, e ver que a coisa continuou, né? Porque não tem a coisa vaidosa de eu que estou fazendo, tem a coisa de novo. Tem alguém que está precisando ali e você tem que levar isso. Hoje em dia, a faculdade a gente não tem feito no Amazonas, mas eu sou voluntário num projeto que chama Expedicionários da Saúde, é de um pessoal de Campinas, super sério, super bacana. A parte de oftalmologia, quem é coordenador hoje em dia é o Mauro Campos, da Escola Paulista. Sim. Super bacana, isso é uma coisa que me gratifica muito, porque, assim, do fundo do meu coração, cara, você se vê ali em cirurgias, em situações, cara, situações de paciente com um olho só, cirurgias difíceis. E aí muitas vezes eu saio com essa sensação aqui de que, poxa vida, é uma vida para essa cirurgia e tudo valeu a pena. Não tem uma vez que eu não falo isso, que eu não me encho os olhos de lágrima, que é um sentimento real isso. Porque tudo é difícil, né, Alexandre? A gente está falando aqui de pensar, tudo, mas todo mundo tem até as suas guerras, as suas dificuldades, as suas jornadas tortuosas, as suas incertezas.
Cara, mas quando você chega aqui já velho, você vai fazer cirurgias difíceis ali, você se sente tão gratificado, né? Aí você olhar para trás e fala, tudo valeu a pena. Tantos anos, sacrifício, deixei minha família, tudo por causa dessa pessoa aqui, valeu. E depois você esqueceu dela e vai vir outras. Não esqueceu, né? Mas é uma coisa tão boa, faz tão bem pra gente, pra mim, faz tão bem. E é engraçado, cara, assim, como a gente marca essas pessoas, né, cara, assim, você falou, a gente esquece, porque, enfim, vai vir outra, mas para aquela pessoa, cara, o Lo-Duca foi o cara que, porra, devolveu a visão, né, para aquela pessoa. Então, cara, você passa a ser uma referência para aquela pessoa, né. Um dia desse estava conversando com um paciente, né, então, os nossos pacientes têm uma proximidade muito grande aqui com a gente e tal, e aí, assim, ele tava falando, assim, dando um depoimento para mim no consultório, de conversando, pô, doutor, o senhor não sabe a gratidão que eu tenho quando o senhor, sei lá, lhe mandou uma mensagem e o senhor demora alguns minutos e já responde. O senhor não sabe o quão isso, e ele falando a visão do paciente, né, o quão isso faz bem para a gente, paciente, né? A gente se sente atendido, né? Porque não é todo mundo que é assim, né? Não é todo mundo que tem essa liberdade com o paciente, com o médico, né? E aí a gente volta muito mais àquela coisa, né? Que a gente falou ainda agora, da empatia, né? E aí ele dando esse depoimento, né? Diz, pô, doutor, parece uma coisa simples para vocês, né? Que são médicos, né? Eu não sei se vocês têm a dimensão disso, né? Ele falou justamente isso. Não sei se vocês têm essa dimensão do que quando vocês falam com a gente, né? Quando você fala com o meu médico me respondeu, né? Ele usou essa expressão, o meu médico falou comigo. Cara, você só quer ouvir aquilo, né? Você quer, olha, não, fica tranquilo que isso não é nada demais, vai ficar bem. Então, a tranquilidade que aquilo te passa, né? Então, foi bem bacana. Tem alguns pacientes que eu falo para eles o seguinte, que às vezes a gente está com nossas coisas também, né? E tem alguns pacientes que eu tenho um especial que eu sempre falo isso para ele. O senhor vem aqui para eu tratá-lo, mas o senhor que vem me tratar. Toda vez que ele vai lá, ele me trata. Ele traz uma mensagem tão boa, né? Legal. Traz um coração tão puro, te traz uma paz, né? Pô, que a gente possa ser essa pessoa que leva a paz para o outro, né? O paciente se sente, puta, tô acolhido. Putz, se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente não sabe, que nem tudo está na nossa mão, mas o cara tem que se sentir acolhido. E é isso que a gente tem que levar para o outro, né? Esse acolhimento, né? Não sei se a palavra é empatia, acolhimento, mas é isso, você leva a paz, né? A gente é instrumento de levar a paz para o outro, né? Mesmo nas situações mais difíceis. Beleza, perfeito, cara. Acho que ficou sensacional esse encerramento. Quer deixar mais alguma dica aí, final aí, Lo-Duca, no final? Acho que a gente começou falando de empreendedorismo, falando um pouquinho de psicologia, gestão de seres humanos, né? Acho que foi um encerramento bacana. Queres deixar alguma mensagem final, algum livro que tu tá lendo, alguma coisa? Cara, eu vou recomendar o livro que está na minha mão aqui, O Jogo Interior do Tênis. Isso aqui fala sobre a programação neurolinguística. Legal. Timothy Galloway. É muito, muito bom, vale a pena para quem gosta disso, de entender um pouco do que a gente fala e sente. Ale, foi ótimo estar com você aqui. Desculpa se eu fugir do tema aqui. Não, foi sensacional. Mas como as falar, não paro mais, então você me desculpe se fugir. E você é um amigo que eu fico muito feliz de contar com você, e você sabe que você sempre pode contar comigo também. Obrigado, amigo. Foi sensacional, cara. Foi como eu costumo falar, cara. Conversa boa, a gente passa rapidinho. Lo-Duca, obrigado, cara. Vou encerrar aqui a gravação. A gente se vê na próxima. Um abraço. Obrigado, valeu.